Opa, tranquilos? Então, mais um vídeo pra gente, mais uma videoaula. Agora começando um outro tema. Esse tema aqui é longo. Nós vamos falar agora de população brasileira. Então nós estudamos vários termos do Brasil e faltava chegar nesse ponto, população brasileira, que vai ser um assunto extremamente complexo. Portanto, a gente vai ter que dividir essa videoaula em 3 partes, tá? Porque o tema é complexo mesmo e aguenta a onda aí. Nessa primeira parte que a gente vai fazer hoje, a gente vai ver só a formação da população brasileira. Então, só isso. Nós vamos trabalhar apenas os fatores que formaram a população brasileira. Depois, nós vamos trabalhar conceitos de demografia e depois as características da nossa população. Então, nós vamos fazer esse tema seguindo essa ordem aqui, ok? Bom, sem enrolar muito, vamos começar então. O que acontece? Uma nação ela é composta por pessoas. E as pessoas possuem o quê? Seus aspectos culturais e históricos. A nossa população brasileira ela é muito diversificada. Então nós podemos dizer que nossa população ela é miscigenada. Ou seja, é formada pela mistura de diferentes tipos de povos. Nós vamos estudar os povos que formaram a população brasileira e no final do vídeo a gente volta a falar mais desse tema miscigenação. Mas nós vamos estudar com detalhes cada um desses povos que veio a formar o nosso país, ou seja, a população brasileira. Um detalhe, a primeira parte nós já estudamos, que foi a questão da população indígena, quando nós estudamos sobre a formação do território brasileiro, vídeo que já tem aqui no canal também. Então nós vamos rever essa parte e acrescentar um pouco mais, falando então dos primeiros habitantes do Brasil, população indígena. Falemos um pouco, então, desses primeiros habitantes brasileiros que ocupavam o território antes, bem antes dos portugueses chegarem aqui em 1500. Estes grupos indígenas ocupavam praticamente todo o território e viviam com seus próprios hábitos, costumes, crenças, hábitos alimentares e até mesmo uma organização social entre as aldeias. De acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, existia aqui no Brasil entre 5 e 10 milhões de indígenas que ocupavam praticamente todo o território nacional. O mapa ao lado mostra a distribuição geográfica desses diferentes povos indígenas por volta do século XV, ocupando a área que mais tarde formaria o nosso país. Podemos olhar aqui no mapa os vários grupos indígenas que tínhamos, como os Tupis-Guaranis, Djê, Caribe, Cariri, Aruac, dentre outros. Se a gente pegar como, por exemplo, aqui em Minas Gerais, no território onde nós estamos aqui em Minas Gerais, aqui era ocupado pelos grupos Tupi-Guaranis, G e outros grupos indígenas também. A maior parte desses grupos que existia aqui no Brasil morreu com a chegada dos portugueses em 1500, quando muitos deles foram escravizados, enquanto muitos outros morreram assassinados ou mesmo através de doenças que os colonizadores traziam, uma vez que esses grupos indígenas não contavam com uma resistência imunológica para doenças vindas de longe. De acordo com dados estatísticos do IBGE, do censo de 2010, a população indígena atual do Brasil é de aproximadamente 897 mil índios. A maioria desses grupos vive em terras e parques indígenas que estão espalhados por todo o território nacional, como a gente pode olhar nesse mapa aqui ao lado. Porém, quando a gente analisa bem o mapa, dá para a gente notar que a maior parte dessas terras indígenas estão na região norte do país. Veja atentamente que no mapa, como na região norte, nós temos a maior parte dessas terras indígenas. O que é extremamente positivo, porque essas terras indígenas, esses grupos, acabam ajudando na preservação da floresta amazônica, uma vez que nessas terras é proibido qualquer tipo de desmatamento por parte de madeireira, mineradora, garimpo, embora aconteça de forma ilegal. Porém, por lei, o desmatamento é proibido nessas terras indígenas. Bom, uma questão interessante é que nós herdamos vários costumes dos indígenas e que nós usamos até hoje no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o hábito de tomar banho todos os dias, que pode parecer engraçado, mas é um costume indígena que, ao que parece, os europeus não tinham. Podemos falar também do costume de descansar em redes, que também herdamos dos indígenas, que usavam as redes para tudo, como para transportar qualquer tipo de produto ou mesmo para fazer até velórios.
Dormir em rede é um costume herdado dos índios. Elas ganharam influência portuguesa e depois nordestina. Varandas e outros adornos são exemplos disso. As redes são tão populares na Amazônia que o mercado local não consegue dar conta de tantos pedidos. Por isso, muitas dessas redes coloridas são importadas da Paraíba e do Ceará. Também temos o costume de tratar doenças com plantas medicinais, que nós herdamos dos indígenas também, que usam essas plantas com muita frequência. Herdamos dos indígenas também vários hábitos alimentares, como o hábito de comer produtos que usam milho como base na produção ou que usam também a mandioca, que é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Além do costume de se alimentar de peixes, que é muito comum no norte do Brasil. Podemos falar também do hábito de comer frutas, como guaraná, cupuaçu, açaí, que são todas frutas comuns no norte do Brasil também. Há também muitas palavras no nosso dia a dia que têm origem indígena. Essas palavras vocês vão estudar mais na disciplina de português. Vocês vão estudar as palavras indígenas que nós acabamos usando ela na língua portuguesa também. Mas a gente pode citar algumas delas, como por exemplo abacaxi, caju, arara, capivara, jacaré, paçoca é uma palavra indígena, ipê, tamanduá, peteca, ipiranga, capim, dentre várias outras. Todas são palavras que têm origem indígena e acaba que nós usamos elas normalmente no nosso dia a dia. Ou seja, essas são algumas das heranças dos primeiros habitantes do Brasil e que nós temos até hoje, que faz parte da formação da população brasileira. A partir de 1500, inicia-se a chegada dos colonizadores portugueses em terras que antes eram ocupadas apenas por indígenas e que iriam formar o território brasileiro. Não há um número exato de quantos portugueses vieram para o Brasil, já que a imigração no início não era muito organizada. Esse contato dos portugueses com indígenas dará início ao lento processo de miscigenação da população brasileira, que é uma das marcas de nossa nação, de nosso país. Nós herdamos dos portugueses o idioma e hoje nós somos o maior país do mundo que fala o idioma português. Mas não foi só o idioma que nós herdamos dos portugueses. A arquitetura barroca que nós temos no Brasil, principalmente nas cidades históricas aqui de Minas Gerais, também são herança dos portugueses, bem como a religião católica, que é a mais praticada no Brasil, e foi a religião que os portugueses trouxeram para cá durante a colonização. A partir de meados do século XVI, muitos africanos irão chegar ao Brasil e também irão ajudar no processo de miscigenação de nossa população. Então vamos falar bastante desse tema aqui agora. A maioria desses africanos que chegaram ao Brasil pertenciam às etnias Banto e Sudanesa. Os Bantos eram da região de Angola, África Central e Congo, enquanto os sudaneses eram da região ocidental da África, onde hoje estão Costa do Marfim, Benin, Guiné, mais ou menos aquela região ali. Como nós já estudamos no vídeo sobre a formação do território brasileiro, os africanos vieram escravizados para o Brasil inicialmente para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar lá da região Nordeste. Posteriormente, muitos africanos vieram para o Brasil escravizados, porém agora para trabalhar na mineração de ouro, principalmente aqui em Minas Gerais. Estima-se que mais de 4 milhões de africanos vieram para o Brasil entre os anos de 1530 e 1855. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos foram arrancados de seus lares e trazidos para a América pelos colonizadores europeus. Depois de aprisionados em seu continente, os africanos eram mandados para a América nos navios negreiros. Estes navios saíam da África com cerca de 600 pessoas e, embora esse número pudesse variar de acordo com o tamanho das embarcações. Temendo revolta durante as viagens, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios, e por lá eles permaneciam a maior parte da viagem, que era uma viagem muito longa e cansativa, e podiam durar de 35 até 60 dias entre a África e o Brasil. As condições de viagem eram péssimas, e com pouca alimentação e pouca água disponível também. Muitos africanos, debilitados pelas horríveis condições e pelos maus tratos que eram submetidos, morriam durante a viagem.
Quando chegavam ao Brasil, os africanos que sobreviviam eram vendidos nos próprios portos, através de leilões. As condições de trabalho por aqui também não eram boas, e aqueles que tentavam se rebelar eram mortos ou castigados em público, a fim de servirem como exemplo para outros. O tráfico negreiro no Brasil durou até o ano de 1855, e a escravidão só deixou de existir em 1888. Então nós não podemos deixar de passar esse vídeo sem falar desse ponto negativo, vamos assim dizendo, que nós temos em nossa história. Bom, os africanos foram trazidos de forma forçada pelos europeus para o Brasil e trouxeram com eles muitas de sua cultura, costumes, idiomas, valores, e boa parte da cultura brasileira tem origem destes africanos que para cá vieram no passado. Dentre esses costumes, nós podemos citar, por exemplo, na culinária. Na culinária, nós temos muito costume aqui no Brasil de comer, por exemplo, feijão preto, que é um hábito africano. Temos também o hábito aqui no Brasil de comer vatapá, também é de origem africana, ou mesmo o acarajé, que é muito comum lá na Bahia. Das religiões que nós temos no Brasil, que são de origem africana, nós podemos falar da Umbanda, podemos falar também do Candomblé, além de religiões de matrizes africanas misturada com a religião católica, que é muito comum no Brasil também. Já em manifestações ou festas populares que nós temos de origem africana aqui no Brasil, nós podemos citar o Olodum, podemos falar também do Congado e podemos falar, claro, da capoeira também. Já na música brasileira, nós podemos citar o samba e também podemos falar do maracatu. Todos têm origem na música africana também. E também poderíamos falar do folclore, que tem origem africana, que há no Brasil também, do artesanato, dos penteados que nós temos. Ou seja, há muita cultura no Brasil que os africanos trouxeram para cá durante séculos de escravização. Ou seja, essa miscigenação que nós estamos falando também tem esse aspecto cultural desses povos que vieram para cá também, que foram se misturando, como no caso dos africanos que nós acabamos de ver. No entanto, infelizmente, nem tudo são flores. O Brasil possui uma das maiores desigualdades sociais do mundo, e vários estudos comprovam que a população negra no Brasil possui piores condições de vida em relação a outros grupos. No Brasil, a cada 10 pessoas pobres, 7 são negras. E além disso, os negros recebem no Brasil menores salários do que obtidos por outros grupos de pessoas, ou seja, por não negros. Todas as fontes comprovatórias desses dados que eu acabei de falar estão nas matérias e no gráfico que vocês estão vendo aqui. Nos últimos anos, muitos movimentos afro surgiram no Brasil. Esses movimentos eles lutam por igualdade social, melhores condições de vida e mostrar que não é a cor da pele que determina a capacidade das pessoas. Dentro desses movimentos sociais, nós podemos citar, por exemplo, o rap, que aborda temáticas sociais em suas músicas, como desigualdade social e o racismo, que é sempre bom lembrar, no Brasil, racismo é crime, de acordo com a Lei 7.716 de 1989. Em 1808, a coroa portuguesa tomou várias providências para povoar o sul do país. E para atrair imigrantes, foi permitido que os estrangeiros se tornassem proprietários de terras no Brasil também, coisa que antes não era permitido. Assim, vários imigrantes europeus vieram para o país. Dentre esses imigrantes, nós podemos citar os alemães, que passaram a ocupar o sul do país a partir de 1824, e outros imigrantes que chegaram no Brasil, como os holandeses ou os poloneses. Esses imigrantes vão se adaptar muito bem ao sul do Brasil
por ser a região que tem um clima mais parecido com o clima europeu. E irão se dedicar principalmente à agricultura. Em 1888 aconteceu o fim da escravidão no Brasil. E nessa época o café era o principal produto da economia brasileira, coisa que nós já estudamos em outro vídeo também. E na produção do café, muitos imigrantes europeus passaram a vir para o Brasil, porque, como não se podia mais utilizar a mão de obra dos africanos escravizados, passaram a utilizar a mão de obra dos europeus que migravam para cá. Dentre eles, nós podemos citar os italianos. Esses imigrantes italianos que chegaram no Brasil, eles se dirigiram principalmente para o sul do país e também para o estado de São Paulo, exatamente para trabalhar nas lavouras de café e, mais tarde, para trabalhar nas indústrias também. Esses imigrantes italianos também irão ajudar bastante na formação de nossa cultura, como, por exemplo, no hábito que nós temos de comer massas, que é um hábito que nós herdamos dos imigrantes italianos. Estes europeus que chegaram aqui durante o século XIX também trouxeram sua cultura e é muito comum no sul do Brasil a gente encontrar, por exemplo, a arquitetura de origem europeia. Também é muito comum, principalmente no sul do Brasil, pessoas com sobrenomes europeus e muitas festas também. As maiores festas europeias ou de origem europeias que nós encontramos no Brasil estão exatamente no sul do país, por ter sido a região que recebeu mais desses imigrantes. Esses europeus eles também foram de extrema importância para a formação da população brasileira e para todo o processo de miscigenação que ocorreu em nosso país e que nós estamos estudando aqui. Também a partir de 1808 iniciou-se a chegada dos imigrantes japoneses aqui para o Brasil, também com o objetivo de trabalhar na agricultura. Esses japoneses irão se fixar principalmente no sul e no sudeste do país e também irão contribuir com a sua cultura para a formação do Brasil e também para a miscigenação do povo brasileiro. Ou seja, nós também tivemos essa contribuição asiática na formação de nossa população. Muito importante esse gráfico aqui para a gente, tá? Esse gráfico ele mostra o número de imigrantes que chegaram no Brasil de 1820 até 1975. Todos imigrantes, tá? Independente de onde vieram. Notem que a década com o maior número de imigrantes é a década de 1890 a 1899. Por que essa década nós temos o pico de imigração no Brasil? Porque coincide com o fim da escravidão que ocorreu em 1888. A partir daquele momento que não se podia mais utilizar mão de obra escravizada no Brasil, aqueles produtores de café, principalmente, passaram a incentivar a vinda de imigrantes de outros países para trabalhar exatamente nas lavouras de café, agora como trabalhadores livres. Então, nesse gráfico, nós podemos ter ideia de quantos imigrantes chegaram no Brasil. E olha que o gráfico está mostrando apenas do século XIX em diante. É por isso, por causa de todos esses imigrantes que vieram para cá, mais os indígenas que aqui já viviam, que nós podemos dizer que o nosso país, a nossa população, é uma população miscigenada. Por quê? Porque a nossa população se formou da mistura de vários povos, como nós falamos, dos povos indígenas, europeus, africanos e asiáticos também. Dessa forma, o Brasil é um dos países com a maior população miscigenada do mundo. Porém, infelizmente, nós temos problemas aqui no Brasil, como o racismo e a xenofobia, que é o preconceito com pessoas estrangeiras, com pessoas que vêm de fora. E temos esses problemas e, como nós acabamos de ver, a nossa população, a população brasileira, é formada por miscigenação, ou seja, formada por vários povos. E mesmo assim, infelizmente, esses problemas ainda existem aqui no Brasil. São problemas que, obviamente, devem ser repudiados e que esperamos que um dia num futuro próximo, deixem de existir. Pessoal, então, gratidão por assistirem o vídeo. E, como eu disse, essa é só a primeira parte do vídeo sobre o tema população. Aqui nós estudamos a formação da população brasileira, voltando principalmente no tema da miscigenação. Nos próximos vídeos a gente vai estudar mais características demográficas. Então, valeu!